Voltamos com o terceiro bloco. Voltamos com o terceiro bloco do programa Ensino Básico em Revista pela Rádio Fiscar 95.3, Escute Diferente. Bom, para complementar o que o professor disse, o problema que está acontecendo atualmente é assim, a guerra para eles interessa, no caso, por causa de medidas econômicas e tal, que isso vai gerar um lucro muito grande, porque a guerra é um dos meios que geram mais lucros atualmente para os países. Eles só não começam uma guerra atualmente porque eles estão tentando colocar sanções para tentar amenizar, até o primeiro atacar. Porque, tipo, não é questão de um país contra o outro, são vários países que podem entrar em guerra, gerando até uma terceira guerra mundial. No caso, por exemplo, Israel ele é apoiado pelos Estados Unidos, é apoiado por outros países. E a Palestina, no caso, é apoiado por outros países que, na Segunda Guerra, eram inimigos dos Estados Unidos, de alguns países da Europa ali. Então, por isso que é um problema muito grande essa questão do Oriente Médio. E como que funciona, por exemplo, a gente estava conversando aqui no intervalo sobre os palestinos, né? A gente vê todo dia lá palestino sendo morto, palestino atacando, palestino homem-bomba, palestino isso, aquilo. E a gente vê também que nós vimos recentemente que a ajuda humanitária não chegou lá para eles, né? Como é que faz para as coisas chegarem para eles? Porque eles estão vivos, alguma coisa estão se alimentando, não estão comendo pedra nem terra. E como é que faz? Bom, o fato acontecido foi que foi criado um túnel ali pela faixa de Gaza para levar comida para eles, o necessário para eles se alimentarem ali, informações, saber o que estava acontecendo, como que estava andando a atitude do país, de Israel, se eles iam tomar alguma atitude também, para que nem se todos os homens bombas, eles querer gerar o problema, andar, que eles querem uma solução. Tem alguma estatística sobre custo de vida lá nessa região? Olha, estatística a gente não tem. Mas saiu na imprensa a questão da faixa de Gaza, é muito complicado. Tem muitas famílias vivendo em tendas, em condições subhumanas, tanto que não chega alimento, não chega material. Esses navios que foram atacados tinham, entre aspas, teoricamente, essa intenção de socorrer esse pessoal da faixa de Gaza que passa por situações assim extremas, porque tudo é contrabandeado por um túnel que vai do Egito tentando levar alimento, a material de construção, porque aquele povo está muito sofrido mesmo na faixa de Gaza. E por retaliação eles não deixam chegar, né? É só o mínimo mesmo que chega. É o mínimo, mas assim, contrabandeado. E foi atacado, né, meninos? Esse túnel. Um dos túneis que ligavam a faixa de Gaza lá, ele foi bombardeado e acabou prejudicando a entrada de alimentos e medicamentos. Um dos navios que estavam entrando na faixa de Gaza, que foi atacado, ele trazia casas improvisadas, aquelas que se montam só, e medicamentos para o pessoal que mora lá, naquela região. Isso também acaba aumentando muito o custo de vida por ter a escassez, por estar muito difícil o acesso, acaba aumentando o preço. Acaba dificultando mais ainda a situação dessas famílias pobres por elas não terem a condição de comprar o básico. Remédios ou alimentação acaba chegando com um custo tão alto que às vezes não o que eles recebem não é suficiente para se alimentar, para se manter. Uma das notícias que eu li na internet é que a Inglaterra, dia 6 de junho saiu essa notícia, que a Inglaterra ia doar 27 milhões para a faixa de Gaza. Agora eu não sei se essa quantia foi doada mesmo, mas saiu na fonte AFP que essa quantia ia ser doada para ajudar o pessoal de lá. Só que tipo, o governo barra muita entrada de coisas de outros países, principalmente da Turquia. Tanto é que vários navios da Turquia que entraram com ajuda lá foram atacados. Entre eles um navio de, como se diz, pessoas que protestam contra esse fato, os ativistas. Foi até atacado pelo pessoal de lá, da faixa de Gaza, dos militares. Continuando nessa mesma linha de pensamento,
o mundo hoje é classificado em países desenvolvidos, subdesenvolvidos, em desenvolvimento e etc. Qual seria a classificação daqueles países ali do Oriente Médio? Professora Madalena? Nós temos apenas Israel, que é considerado um país desenvolvido, onde tem uma alta tecnologia, e ele também foi chamado de pérola do Oriente Médio. E é um país diferenciado. Como ele disse, ele é apoiado pelos países ocidentais. Também, apesar dali ser uma região ainda hoje, né, a maior produção de petróleo do mundo, que já foi chamado ouro negro, né? Hoje não sei se a gente diria a mesma coisa, porque nós temos outras fontes, né, que futuramente vai substituir o petróleo. A maioria, existe um grande contraste, né, naquela região, porque as pessoas, quem é rico é muito rico e existe assim, extrema pobreza, né, a desigualdade social é muito grande, a disparidade, né, com exceção a Israel, que eu já disse. Há também a questão de que aquela região não produz grãos, né? Porque é uma região semiárida e desertos. O que acontece ali? Eles precisam de grãos, como vocês falaram, da alimento, né? E Israel, ele produz grãos porque ele tem uma alta tecnologia, que todo mundo conhece, que é utilizar a água do mar para irrigar o solo. Inclusive o Brasil já foi até estudar essa técnica, né, que eu já disse aqui, para trazer para o Brasil, para a região Nordeste, porque nós temos água, no caso na região Nordeste, só que ela é salobra, né, na região do sertão. Isso. E o ministro, né, da Fazenda, ele foi até lá e não... Mas eles, é alta tecnologia. Israel é um país assim com alta tecnologia e invejável. Mas o restante dos países ali, eles têm condições, têm recursos, que seria o petróleo. Mas essa riqueza do petróleo não é distribuída para todas as pessoas. Então isso gera o quê? A desigualdade social, tá? Professora Madalena, além de Israel conseguir trabalhar com essa água com uma alta salinidade, eles conseguem também, de uma certa forma, encapar, né, plastificar o deserto, grandes áreas do deserto, para que não se perca a umidade. Então eles acabam tendo um ciclo de umidade maior do que necessário. E produzem citros, produzem uma série de produtos que são específicos de outras regiões do mundo. E eles conseguem desenvolver isso aí com a alta tecnologia que eles possuem lá. Certo? Agora, a grande Israel, a pérola do Oriente, na verdade, é riquíssimo. Né? Eles têm, todos os judeus ajudam Israel. Né? Quase todos mandam dinheiro. Então, é um estado extremamente rico e poderoso. Existem muitos judeus nos Estados Unidos, são riquíssimos, então... O mundo todo. Tá? Principalmente. Mas voltando ao isolamento da faixa de Gaza, o problema ali é político, né? Porque tem dois grandes grupos políticos dentro entre os palestinos, né? É o Hamas e o Fatah. E o Hamas não é bem quisto pelos Estados Unidos, né? Porque a ideologia deles é de que o Estado de Israel deve desaparecer, né? E como politicamente eles são majoritários na faixa de Gaza, por essa razão é que o Israel isolou, né, a faixa de Gaza. Por alguns países o Hamas é considerado grupo terrorista. Exatamente. Aí assim que a gente explica, né, o isolamento feito por Israel com relação à faixa de Gaza. Já a Cisjordânia já tem uma maior facilidade de relacionamento com os Estados Unidos. Que é outra parte, né, do território palestino, não é isso? Em 2007, o Hamas ele assumiu o poder na faixa de Gaza. Exatamente. E desse tempo para cá, os judeus vão se retirando da faixa de Gaza e tentando se estabelecer mais na região da Cisjordânia, que os palestinos consideram como uma contínua perca de territórios para eles, já que a Cisjordânia é um pedaço de terra bem maior. E esse número de árabes que vivem na Cisjordânia, eles acabam sendo recluídos em pequenas vilas, sendo isolados pela população judaica que vive lá na Cisjordânia. E a parte do... Vamos expandir um pouquinho para as outras áreas ali. E por que o radicalismo tão ferrenho no Irã?
Por que acontece essas coisas lá, esse radicalismo? Porque a religião ali não é a mesma entre eles. Então eles são mais radicais que os outros. E outra coisa, o Yasser Arafat era de qual? Era palestino. Não, é Hamas ou Fatah? Fatah. Fatah? Fatah. Então ele era um braço um pouquinho mais negociador. Ele era mais maleável, né? Ele não era tão extremista quanto os membros do Hamas. Vamos a um breve intervalo, voltamos em minuto com o último bloco do programa Ensino Básico em Revista pela Rádio Fiscar 95.3. Escute diferente.